Vereador, o senhor foi o vereador mais bem votado de Fortaleza e isso traz, imagino eu, uma responsabilidade ainda maior na condução de um mandato, né? Como é que o senhor está se preparando para esse trabalho que vai começar agora em fevereiro? Na verdade já começou, né? Mas em plenário agora em fevereiro. Estamos nos preparando com muito trabalho. A nossa produção legislativa tem sido muito grande. A cobrança é em cima dos meus assessores também, no sentido de que nosso gabinete esteja funcionando diariamente, cumprindo o horário, cumprindo o compromisso. Então, nós estamos produzindo as leis que nós prometemos na campanha e já indo bem adiante. Estamos fazendo uma série de estudos, uma série de pesquisas para corresponder a essa expectativa da população. Eu já estava acompanhando o seu trabalho nesse período de recesso e já vi que o senhor apresentou já vários projetos, né? Projeto de lei, projeto de indicação. Quantos projetos já foram apresentados até agora? Creio que hoje aproximadamente 13 a 14 projetos de leis, né? Fora requerimentos também, mas já foram nessa faixa de 13 projetos. Como é que o senhor está escolhendo quais projetos vão ser apresentados? Porque assim, a cidade tem temas variados, né? O senhor tem, inclusive na campanha, defendeu alguns temas específicos que estão nesses projetos, como por exemplo, a renúncia, né, de parte da sua verba, que os vereadores têm direito, enfim, mas qual é o critério para se debruçar sobre um tema específico? É a demanda das pessoas? É uma percepção sua mesmo? Nós tivemos uma votação que ela não foi restrita a um bairro ou a uma classe profissional ou a nenhum tipo de agrupamento específico. Foi uma votação que realmente é bastante difusa. Então, nós tivemos votos em todos os bairros de Fortaleza e uma votação expressiva. Ou seja, então nós estamos observando as demandas que diz respeito à coletividade como um todo. Fizemos questão de, primeiramente, protocolarmos os projetos que nós apresentamos no nosso panfleto de campanha. A renúncia de verbas não é em si um projeto de lei, e sim um compromisso firmado. Foi algo que nós registramos em cartório, a renúncia de 25%, ou seja, um quarto da verba de desempenho parlamentar. Então, esse mês de janeiro já estamos cumprindo com isso e todos os meses faremos a mesma coisa. Mas os outros projetos nas áreas que nós defendemos também já adentramos. E agora estamos ouvindo a população, ouvindo quais são as demandas. Há muitas questões que não são diárias, que nós estivéssemos naturalmente envolvidos, mas que nós estamos nos sentindo obrigados a estudar, a pesquisar, porque é o que a população exige. Então, por exemplo, a segurança pública, que é um grande gargalo hoje de Fortaleza e que pouco pode a Câmara Municipal legislar sobre ela, haja visto que é uma competência estadual. Mas nós buscamos alternativas para isso. Vimos que alguns vereadores em legislaturas anteriores solicitaram a instalação de câmeras nos ônibus. Fizemos também. Então, o que não foi possível ou o que não foi aproveitado em outras legislaturas, mas que ainda há pertinência e que ainda há uma necessidade até maior nos dias de hoje, nós vamos enfrentar também. Então, não temos compromisso com uma única matéria, temos compromisso com toda a Fortaleza. Alguns vereadores, né, e políticos mais tradicionais, alguns inclusive que foram reeleitos para essa legislatura agora e vão participar ali dos trabalhos juntos com o senhor, normalmente vem uma jovem liderança que chega com algumas propostas, como por exemplo, ser o vereador mais barato de Fortaleza. Alguns, imagino eu, né, e já conversando também nos bastidores, olham com um certo receio, com uma certa restrição. Esse aí não vai cumprir isso 2 meses, não vai cumprir 3 meses, isso aí não vai dar certo. O senhor que já teve esse primeiro contato com eles, né, com os vereadores todos que vão cumprir esse mandato, até na posse também, como é que o senhor sentiu essa chegada ao parlamento? Eu vejo que eles entendem que essa nossa proposta faz parte de um modelo de política que a gente pratica. Cada político ou cada candidato, ele tem a sua forma de manifestar suas intenções, a sua forma de pensar política. Então, existem vereadores que são muito relacionados com a população de um determinado bairro, outros com de uma determinada classe profissional, outros com algumas ideologias. Então, nosso compromisso foi esse, foi enxugar
os nossos gastos, foi mostrar transparência nas nossas ações, foi cientificar, né? Tornar a população ciente de quais são os projetos que a gente vai apresentar, e é isso que nós estamos fazendo. Então eu tenho sentido respeito da parte deles em relação a essa nossa postura, e acredito que mais importante ainda, é ter o respeito da população. É isso que nos interessa mais ainda. O senhor pretende ser um vereador de oposição, de situação, independente, vai ser caso a caso? Qual é que deve ser a sua postura? Certamente, com toda certeza, independente. A gente tem uma postura de querer o que é melhor para a cidade. Então, a partir do momento que o prefeito tiver um projeto, enviar uma mensagem positiva para a Câmara, terá nosso total aval, nosso total apoio, e quando fizer algo que vá de encontro ao que a gente não acredita, o que a gente não acha interessante, terá nossa reprovação e nosso voto contrário. Então, acredito que nós tivemos um voto, uma votação que nos dá essa liberdade. Não estivemos aí em nenhum papel importante da gestão, ou não tivemos nenhum espaço em nenhuma campanha, nem na outra de destaque. Estivemos fazendo nossa campanha de uma forma até solo, né? Então, isso nos dá essa independência, e acredito que é um caminho muito importante para o parlamentar, porque o parlamentar precisa de autonomia, precisa de independência. Quanto menos ele depender da gestão, mais livre ele vai ter para poder ponderar com suas próprias convicções. Como eu tinha até conversado antes, devolver o dinheiro, né? Não ficar com esse dinheiro, não utilizar esse dinheiro na sua atuação parlamentar, não significa, que muita gente pensa, devolver o dinheiro aos cofres do município, porque esse dinheiro faz parte de um orçamento que é da Câmara Municipal, né? E cabe ao presidente da Câmara decidir o que vai fazer ou não com esse dinheiro. O senhor já conversou com o presidente Salmito Filho? Tem uma ideia do que é que ele vai fazer com esse dinheiro que o senhor vai renunciar? Bom, não entrei nesse detalhe com ele, porque ele, como gestor, como presidente da Câmara, é quem gere os gastos e as despesas da Câmara. Então, é importante também salientar que, embora seja gasto que a Câmara vai ter estrutural, ou na contratação de serviços, ou no pagamento de qualquer contrato que seja feito, é cofre público do mesmo jeito, né? O cofre público se estende não só ao Poder Executivo, é todo o dinheiro, seja do Judiciário, Legislativo ou Executivo. Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que esse dinheiro fica nos cofres públicos, no caso, o gestor só muda o gestor, né? Porque ao invés de ser o prefeito, que vai utilizar em alguma obra ou em algum programa do seu mandato, vai ser a Câmara Municipal que vai utilizar em algum serviço, e eu acredito, espero que seja bem destinado, porque essa também é a intenção, o exemplo de enxugar gastos, o exemplo de poder mostrar que a gente pode cumprir com o nosso acordo de campanha, com o nosso compromisso, que a gente pode fazer um bom mandato, e iremos fazer, não tenho dúvidas disso, um bom mandato enxugando verba pública, mas também espero que seja bem destinado. Sobre enxugar a verba pública, o senhor defendeu durante a sua campanha, por exemplo, elaborar um projeto proibindo que a Prefeitura faça campanhas de autopromoção da gestão disfarçadas de campanhas publicitárias, e defendeu que o dinheiro do povo deve ser utilizado para alertar e educar a sociedade. Eu estou lendo porque eu peguei exatamente o que é que o senhor colocou na campanha. Agora, lhe pergunto, como é que dá para fazer a diferença entre o que é informar e o que é se autopromover? Porque parece meio subjetivo isso aí, quando você vai falar com uma pessoa ou com outra, pode ter visões diferentes. A Constituição, ela normatiza isso, e ela explica que a função dessa propaganda, né, é de respeito a algo que seja importante, como o dia da vacina, avisar sobre uma doença que está acontecendo, ou como você pode cuidar para não entrar o mosquito da dengue na sua casa. A partir do momento que nós tivermos propagandas que fujam desse propósito, que fujam do propósito de informar o cidadão acerca de um programa ou acerca de uma conscientização que ele deva ter na sua conduta, ou então na utilização, né, do transporte público, na utilização dos equipamentos públicos,
passa a ser uma propaganda disfarçada. E eu acredito que nós, vereadores, devemos estar atentos a isso e a sociedade também, porque a Constituição proíbe esse tipo de propaganda e nós vamos estar atentos, sim. Agora vamos falar de alguns dos seus projetos, um que deu muito o que falar, foi muito bem recebido, que é a tal da história do hospital. Tem duas coisas ligadas a animais, né? Tem o veterinários nos bairros e tem o hospital veterinário. Primeiro eu queria saber o seguinte, de onde vem essa sua atuação com os animais, os direitos dos animais? Já é uma tendência que o senhor tem estar levando para o parlamento? Sim, antes de concorrer a vereador, nós já havíamos concorrido a vereador também em 2012 e a deputado federal em 2014, quando nós fomos o 10º mais votado aqui de Fortaleza. Então, nessas campanhas, nós já tínhamos percebido que a causa animal, a pauta animal, era algo bastante demandado pela população. É algo que as pessoas têm uma compreensão e sentiam uma falta, sentiam uma carência, não só no sentido dos cuidados dos animais, como também até de lazer, né? Tanto que ano passado foram criados alguns cachorródromos para poder suprir em parte essa necessidade. Já o hospital animal veio de viagens que nós fizemos em capitais do Brasil e percebemos que algumas capitais já estavam mais avançadas que Fortaleza nesse sentido. São Paulo já possui 2 hospitais públicos para animais que funcionam muito bem, inclusive um deles tem 9 especialidades. E era impressionante você perceber como, além de funcionar bem, a população se mostrava satisfeita. E eu pensava, visitando esses hospitais, poxa vida, lá no Ceará, até os hospitais públicos, muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente vê uma indignação da sociedade acerca do seu funcionamento, e aqui eu estou vendo um hospital para animal funcionando bem. Então, por que a gente não pode pensar e levantar essa pauta lá em Fortaleza? E aí descobri também que Curitiba tinha uma rede de proteção animal muito grande. Fomos também para Recife e vimos que eles ainda estavam construindo quando estive lá. Eles criaram uma Secretaria de Defesa Animal, que foi através da secretaria que eles puderam batalhar pelo hospital. Hoje já está construído, creio que vão inaugurar em breve. Então, colocamos na nossa campanha essa pauta também. Percebemos que é uma importância nacional e que Fortaleza carecia disso. Então, acredito, espero que o prefeito tenha essa sensibilidade. Penso que ele vai ter, penso que ele tem demonstrado em alguns momentos que vai contemplar essa área aqui em Fortaleza. E isso é muito bom, é uma vitória da sociedade que cobrou isso. A gente tinha conversado com a vereadora Cláudia Gomes, né, e ela já tinha falado que tinha proposto, era uma matéria parecida com essa que o senhor está colocando agora. O senhor já conversou com ela? Tem a intenção de unir forças na tramitação lá na Câmara? Sim, estive com ela, conversei. O projeto é um pouco diferente, mas eu acredito que isso não é um problema, porque lá dentro você pode emendar, pode, enfim, fazer aglutinações e transformar um projeto que pareça o mais interessante ou mais viável para a aceitação da prefeitura, no sentido do que é possível, do que das possibilidades dele no momento. Então, seja qual for o projeto que tramite com mais velocidade, terá meu completo aval, porque para nós importa é que tenha um hospital. Pouco importa se sai da caneta da vereadora ou se sai da minha. O importante é que seja construído, é que os animais que estão nas ruas sejam castrados, é que a população mais carente que não pode, às vezes, ter acesso a um medicamento, acesso a uma vacina mais cara que o poder público até então não está fornecendo, possa vir a ter. Então, a nossa preocupação é em realizar. Ok, vamos falar agora de um outro projeto seu, que é a música nas escolas, né? O senhor fala também na criação de 3 bibliotecas em cada regional de Fortaleza. Enfim, também temas relacionados à educação, a crianças. O senhor, quando apresenta essas propostas, no caso dessa aqui, o impacto é chegar nos bairros mais pobres, mais carentes, ou a distribuição seria por toda a cidade mesmo? Por toda a cidade, eu acredito que o que a gente trouxe para a política institucional é muito parecido com o que eu já defendia na política não institucional. Nós temos uma ONG de educação política e nela a gente
gente sempre diferencia, a gente sempre mostra que a política não é só essa política daquelas pessoas que estão no poder e obviamente que nós temos que ter essa noção e certeza de que é um poder temporário, é um serviço temporário, né, para a população, mas nós temos uma política contínua, que é a política da cidadania, a política das ações que nós temos. Então a ideia de poder desmembrar a biblioteca municipal partiu de uma ideia que nós tivemos de colocar geladeiras servindo de biblioteca em pontos da cidade. Nós conseguimos colocar no Hemócio, que estava no Rio Mar, agora está no Hemócio do Rio Mar Kennedy, nós conseguimos colocar ali na passarela da Unifor, na 13 de Maio, no Bar do Augusto, que fica na Barra do Ceará. Então nós fizemos uma série de bibliotecas compartilhadas, uma geladeira servindo disso, e pensamos, por que não pode o poder público, com o seu poder que tem, com o seu orçamento, desmembrar a biblioteca municipal para que mais pessoas tenham acesso? Porque hoje em dia ninguém tem mais o hábito de ir na biblioteca, as pessoas não têm mais o hábito, elas têm alguma dúvida ou querem ler alguma coisa, vêm na internet. E isso é ruim, penso que seja ruim. Eu acho que o hábito da leitura deve ser incentivado, deve ser apoiado de todas as formas, e essa ideia de poder colocar 3 bibliotecas, né, mesmo que fossem menores, por regional, seria algo interessante, aproximaria o cidadão da leitura. Para boa parte das pessoas que estão fora da política, tem aquela máxima de que todo político é ladrão, de que quem está na política sempre tem um esquema, enfim, para quem é apaixonado pela política tem uma percepção diferente, com certeza. Mas entrar na política, né? Entrar defendendo a política antes de estar nela, mas entrar na política no meio em que as pessoas têm essa percepção, até diante de tantos escândalos. Essa decisão de entrar, ela foi uma decisão fácil e facilmente aceita até pela sua família, por exemplo? Não foi uma decisão facilmente aceita por eles, mas foi uma decisão fácil para mim pelo sentido de que eu senti essa vocação. Eu já sempre me interessei, desde novo, gostava bastante de estudar história, sociologia, antropologia, ciência política, cursei um bom período de relações internacionais, me formei em direito, então toda a minha formação e os meus gostos giravam em torno da política, e se não da política em si, a institucional, a política de gabinete, mas das questões tangenciais à política, né? Cultura, arte, música, todo tipo de questão que, querendo ou não, deriva de decisões políticas. Então, eu senti essa vocação muito forte e me lancei na minha primeira campanha sem nenhum tipo de recurso, sem nenhum tipo de ajuda, apenas com amigos na rua, e vi que aquilo não deveria ser perdido, vi que não era uma aposta, uma aventura, era um passo tomado de um desejo forte que eu tinha de continuar. E assim foi na segunda campanha, e na terceira nós obtivemos esse resultado, que foi a segunda maior votação da história do Ceará, o que muito me honra, muito me alegra, mas muito mais me traz responsabilidade. O senhor foi eleito sem nenhum, vamos dizer assim, nenhum padrinho político forte, ou um prefeito, ou um governador, ou ex-governador. Normalmente os políticos buscam esses apadrinhamentos para puxar voto, né? O velho cabo eleitoral que puxa voto mesmo. O senhor foi eleito assim. Isso dá, como o senhor disse no começo da entrevista, uma independência muito maior. Agora, o senhor pretende continuar nessa independência, eu digo dos padrinhos políticos, não só ali da composição entre ficar em oposição ou ficar em situação? Com toda certeza, eu acredito que esse resultado e a postura, esse início de mandato que nós temos tido, ele nos obriga, não é nenhuma opção, ele nos obriga a continuar tendo esse tipo de ruptura. A nossa campanha foi uma campanha que foi exitosa porque rompeu com moldes e com práticas antigas. Nós não fizemos carreatas, nós não colocamos carros de som na rua, não houve jingle para essa campanha, nós não colocamos militantes pagos segurando bandeira nas ruas. Então, tudo isso que antigamente a população via como uma demonstração de força do político, eu percebo que hoje a
população já não vê assim. Pelo contrário, ela se incomoda com isso, ela se incomoda com a carreata, ela se incomoda com a música alta nos carros de som, ela se incomoda com essa quantidade enorme de pessoas segurando bandeira. Então, o nosso projeto e a nossa proposta é de romper com essa política que já estava aí. Não é de negar a política, porque a política vai sempre existir, vai sempre se reinventar. Não é uma antipolítica, mas é uma política que esteja de acordo com o que a população quer. Então, sempre disse nas campanhas eleitorais em que concorri, sou como candidato o que espero como eleitor. Eu pergunto isso porque, se a gente for olhar, no começo da campanha, quem era Célia Studart, né? Dentre tantos candidatos que a gente tinha aqui em Fortaleza. Depois da sua votação expressiva, aí muito dificilmente essas lideranças não sabem quem é o Célio Studart. E quem não sabia, de repente, opa, vereador mais votado de Fortaleza. Imagino eu que um assédio ou um reconhecimento, até um assédio em forma de reconhecimento, tem acontecido, né? Depois da sua votação, que foi muito expressiva. O senhor já começou a sofrer esse assédio, assim, que não é exatamente um sofrimento, né? Mas o senhor já começou a receber esse assédio mais forte? Não, eu acredito que a maior parte dos políticos que já estão há mais tempo no poder, né, os políticos tradicionais, eles têm seu formato de fazer campanha, eles já têm seu formato de atuação política. E acredito que vem na gente algo diferente. Alguns elogiam, acho que outros criticam, outros, enfim, faz parte. Há uma famosa, uma célebre frase, acredito que atribuída ao Kennedy, que diz que ele não sabe qual é a fórmula do sucesso, mas que a fórmula do fracasso é querer agradar a todos. Então acredito que a maior parte vê que a nossa postura política não combina muito com certas alianças, com certos conchavos e respeitam isso. Fico feliz porque a população reconhece isso também e é o que espera da gente. E isso não significa dizer que não há políticos que a gente admire ou que a gente acompanhe, mas significa que a gente quer buscar um caminho como rege a Constituição. O parlamentar não precisa necessariamente estar vinculado a um deputado maior, um vereador a um deputado, ou ao prefeito, ou ao governador, o que também não significa uma indiferença ou uma oposição por oposição de tudo que for feito. Pelo contrário, teremos essa liberdade de poder construir a cidade e buscar construir tudo que for positivo para a nossa população. Quais são os políticos hoje, nesse Brasil, que o senhor admira? É uma pergunta difícil, porque é muito complicado citar nomes daqueles que estão no poder, porque eles ainda têm tempo para nos decepcionar. Então eu tenho muita cautela em dizer isso. Então admiro mais políticos que influenciaram a minha formação política, que já não mais estão no poder, como Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Jefferson Pérez, Ulisses Guimarães. Foram grandes estadistas que tiveram posturas de centro. Então eu costumo observar, vou até citar um que está vivo, né, para poder citar, o Regufe. Por sinal, está sem partido hoje, é um político que está sem partido, é um senador, foi um deputado federal que teve uma postura também de demonstrar práticas diferentes no seu mandato, chegou ao Senado e costuma ter uma posição coerente nos seus votos, nas suas manifestações. Então acredito que esses políticos que fogem dos radicalismos e dos extremismos costumam ganhar mais minha simpatia, porque eu acredito que todo histrionismo ou toda forma de extremismo é perigoso para um país que precisa de estadistas e não de atores. Nesse Brasil de delações, de lava-jato, a cada dia parece que sopra para um lado, porque, enfim, a gente vive até a próxima delação, né? É isso que a gente tem visto por aí. Qual é a avaliação que o senhor faz da política brasileira, perspectivas para futuro? O senhor acha que uma hora vai? Da política, minha perspectiva é negativa, no sentido de que parece que há muitos entraves, há um engessamento muito grande
ainda no nosso Congresso, na relação Congresso com o Executivo. E o que eu vejo de positivo é a participação da população. Eu percebo que a população tem entendido que os supersalários, tem entendido que a corrupção é um mal do Estado como um todo, não só do Poder Legislativo, não só dos gestores, seja municipal, estadual, federal, mas sim de todos os poderes. Então a população tem também mirado o Poder Judiciário, a população tem também estado atenta com o Ministério Público, apoiando o que o Ministério Público faz de importante, que é muita coisa, mas também questionando alguns valores, né? Então eu vejo de positivo essa política não institucional. Ela está crescendo, ela é forte, ela tem poder de cobrar e de coibir os malefícios que a institucional vem produzindo há décadas ou há centênios. Como eu disse, o senhor já começou a trabalhar, já vi aqui os projetos que o senhor apresentou, inclusive, mas primeiro dia de sessão legislativa, né? Para quem acompanha a política, sabe que aquela reunião ali em plenário, ela é mais uma atividade do parlamentar, né? Que se divide em outras atividades também. Mas como é que as pessoas têm mais foco? Eu queria saber o que é que o senhor pensa dessa primeira sessão, primeiro dia de trabalho lá com todo mundo, tudo funcionando como vai funcionar ao longo do ano? Qual é a sua expectativa para esse primeiro dia? É uma expectativa bastante positiva, me sinto otimista com essa nova composição da Câmara pelo fato de ter havido uma grande renovação e pelo fato dessa renovação ter trazido pessoas jovens, né? Pessoas muito jovens. Então vejo que algumas comissões vão ser presididas por essas pessoas também jovens e acredito que elas tem a possibilidade de demonstrar maior celeridade no andamento dos processos, um maior diálogo com pessoas que talvez não comunguem das mesmas ideologias ou defesas, mas que têm projetos interessantes para a Câmara. Então eu acredito que vai ser uma Câmara que vai poder dar mais celeridade, que vai ter mais autonomia e da nossa parte eu garanto isso. Espero também essa postura dos vereadores e acredito que eles também terão. Muito obrigada, muito boa sorte e bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço, né, poder aqui demonstrar nossos projetos, nossas ideias e estamos à disposição de toda a população fortalezense para tudo que for importante para a cidade.